Fica aí que este vídeo é muito bom, engraçado. É muito engraçado. Talvez não seja aquela comédia que eu tenho costume de fazer aqui, mas a forma que eu vou falar você vai achar engraçado. E é um vídeo interessante para pensar. Eu, Antônio Galvão, fui pastor, infelizmente. Fui pastor, infelizmente. Fui evangélico por 25 anos. Infelizmente também. O único lado bom disso tudo é que eu adquiri algumas experiências e hoje eu tenho propriedade de criticar realmente porque eu vim de lá. Tem vídeos na internet eu pregando na época, tá? Muitos pastores que já pregaram comigo, que já viram eu pregar e já dividiram púlpitos e tribunas comigo. Tenho minha família que pode provar que eu fui pastor. Meu irmão que mora ali em Ribeirão Preto, que eu já fui co-pastor dele. E depois eu fui pastor de uma igreja da mesma vertente por 1 ano e meio. Eu fui esta bizarrice, tá? Toda esta bizarrice eu fui. Adquiri algumas experiências e propriedade para vir aqui e criticar. Tudo engano, mentira mental. É o que eu penso. E eu tenho aqui um amigo que ele é concunhado meu. O que é isso, Anthony? Concunhado, ele é esposo de uma cunhada minha, que é irmã da minha mulher. Tá. E ele era meu fã quando eu pregava, quando também lá ele estava. Ele gostava das minhas pregações. Ele nunca gostou de pulo, barulho, igreja não. Ele era crente também. Depois eu me tornei ateu, depois ele começou a me acompanhar. E ele descobriu que tem muitas coisas que eu falo que tem sentido e hoje ele não está mais em nenhuma igreja. Não sei se ele se tornou, se ele é um agnóstico, um ateu, não sei ainda não perguntei para ele. Mas ele é um cara de mente muito aberta. Concorda com hoje mais de 90% do que eu falo no meu canal. E me acompanha em todos os vídeos. E um abraço eu mando para Nicolau, mais uma vez. E este vídeo nasceu por conta de uma conversa que eu tive ele em um WhatsApp. Ele vai assistir o vídeo, vai lembrar e vai deixar uma mensagem aqui. Se ele querer deixar aí no setor de mensagens. Presta atenção que vocês vão rir. Ele sempre, quando conversa comigo pelo WhatsApp, pergunta pela minha família, pergunta pela minha mulher, pergunta pelos meus filhos, pergunta como eu estou. Mora na mesma cidade, mas às vezes eu demoro de ver ele. Aí ele falou algo interessante sobre a minha mulher. Primeiro ele perguntou se os meus familiares da parte da mulher assistem aos meus vídeos. Eu falei, acho que não. Eles preferem viver no engano deles lá. Porque se assistir e prestar atenção, muda muita coisa. Mas eles preferem não assistir para não depararem com verdades que eles não estão acostumados e isso pode machucar. Mas são verdades. Tá. Então eles preferem não assistir. Me criticam às vezes em grupos de WhatsApp ou então entre eles, mas de uma certa forma até me respeitam, que são os irmãos da minha mulher. Minha sogra também. Mas são pessoas maravilhosas, não tenho o que dizer deles. Não tenho o que dizer deles. E aí o meu amigo Nicolau falou assim, tá mais fácil, olha o que ele falou, tá mais fácil você largar a sua esposa, a sua mulher, do que ela fazer você voltar para a igreja. Aí eu falei para ele, com certeza absoluta, mas se isso não acontecer, eu falei, eu vou voltar para a igreja só se o mar pegar fogo.
Aí eu falei, ainda tem outra. Se o mar pegar fogo, eu ainda vou comer peixe assado e nunca mais eu vou voltar para aquela fábrica de mentira. Pronto, ponto. Aí em conversa a gente começou a rir porque eu lancei um desafio. Eu falei, eu tenho até um desafio para fazer a ela. Se ela querer que eu volte para a igreja. E o desafio é esse. Se ela conseguir me engravidar, ela, né, me engravidar, homem grávido e a pessoa, aí eu vou acreditar que o Jesus que ela acredita nasceu de uma virgem. Ou seja, que a virgem engravidou. Aí eu vou acreditar. Então, se minha esposa me engravidar, eu vou vir aqui com a barriga grande, grávido, e vou falar pra vocês, olha gente, a coisa pegou aqui em casa. Porque eu lancei o desafio com a minha mulher, ela aceitou, foi orar, e o Deus dela falou com ela e fez uma coisa absurda. Eu tô grávido. É pra rir? É pra chorar. E aí agora, será que seria um motivo do Antônio Galvão se tornar um ex-ateu? Porque ex-ateu só vai existir quando existir uma bola quadrada? Aí eu falei pra ele, deu muita risada. Eu falei, pronto moço, o desafio tá lançado. Tá lançado. Agora eu vou falar pra ela isso, na hora que ela conversar comigo, porque ela não debate comigo, né? Ela não debate comigo. Ela fica pra lá, eu fico pra cá. A gente tem um respeito um com o outro deste lado. Às vezes quando ela dá uma pinceladazinha eu entro, aí lá eu não quero ouvir. Então é uma verdade que ela não tá preparada, então eu fico na minha, tá? Ela não me atropela, não pede para as pessoas daqui da região que ela conhece se desinscreverem do meu canal, ela não pede, se possível pede para que as pessoas se inscrevam no meu canal. Me conhece, sabe o pai de família que eu sou, o responsável que eu sou, o pai que eu sou para os meus filhos. Então, ela prefere não debater comigo. Eu também prefiro não debater com ela. Porque se eu fosse debater com ela e ela debater comigo, eu garanto pra vocês que eu já estava solteiro há muito tempo. Mas não, como ela fica pra lá, eu fico pra cá, tá? Às vezes eu tô aqui fazendo um vídeo, ela tá ali no quarto dela orando. Né? Não fica aí. Ou então ela vai pra igreja dela e eu vou fazer meus vídeos. Então é assim, um ateu e uma ateísta, uma religiosa que cuida de uma igreja com a mãe dela, né? E é chamada de pastora. A igrejinha é pequena também. Só que tem uma coisa, abriu muito já a mente, né? Ela ainda não, jamais ela vai ser uma ateia, eu tenho certeza disso, porque ela acredita demais no Jesus dela, na salvação dela. Jamais ela vai ser uma ateia, nunca, nem uma agnóstica, mas eu tenho prestado atenção que ela mudou muito, ela não tá tendo tanto aquele compromisso de estar ali o tempo todo, cultos, não, ela viaja, ela fica com as irmãs em outras cidades quando tá em férias, eu não vejo nela tocar no nome da igreja, então hoje ela tá vivendo isso, ela viaja muito, agora mesmo ela veio de São Paulo, tava com a irmã que mora em São Paulo, e eu e meu filho fomos pegar ela no aeroporto aqui, tá? E depois ela viajou pra Minas. Primeiro ela viajou pra Minas, pra casa do outro irmão. E a igreja ficou aí. E ela que abre a igreja junto com a mãe e faz os cultos da igreja. Mas eu percebi que ela não está mais fanática como era. Ainda tem muita superstição, ela é muito supersticiosa, eu não vou mentir. Eu falo isso pra ela e ela não reclama. Porque é. Mas ela não é mais aquela pessoa fanática que eu conheci na época. Mas eu conversando com meu cunhado, eu lancei esse desafio. Disse, se ela chegar para mim e exigir a minha volta para a igreja, eu falei o seguinte, o desafio é esse. Se você insistir para eu voltar para a igreja, a gente vai se separar. Mas, se você não quiser se separar de mim por esse motivo, a gente lança um desafio. E eu garanto para você que eu volto, se você conseguir me engravidar. Aí, desta forma, eu vou acreditar que Maria engravidou virgem. O Salvador que você acredita que vai te salvar. E que quer que eu me entregue para ele me salvar também.
E aí, pessoal, o que é que vocês acham disso, desse desafio? É um desafio lançado de outra coisa. A gente entende que tudo que foi colocado na mente de um religioso evangélico, principalmente, um teísta evangélico, é que existe um Salvador chamado Jesus para eles, tá? O Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Yeshua, Cristo, não importa, que nasceu de uma virgem. Eles acreditam assim, que é fruto de um espírito. Um espírito colocou no ventre de Maria ali um feto e ali Maria engravidou. Porque assim que ele saiu, ela deixou de ser virgem. Mas para a Igreja Católica, ela continua virgem. Eu não sei por onde ela saiu. Para a Igreja Católica, Maria é virgem antes do parto e depois do parto de Jesus. Jesus saiu por onde, então? Me responde isso. Olha que contradição da Igreja Católica. Qualquer padre, qualquer católico praticante, se você perguntar como foi o nascimento de Jesus, eles vão dizer que nasceu de uma virgem. Tá, por onde? Porque a gente sabe que, não vou falar aqui com detalhes, de onde é que nasce uma criança. A não ser se for um parto cesáreo. Mas na época não tinha. Não existia parto cesáreo. Mesmo porque esta palavra parto cesáreo vem de um imperador, né? Diz que abriu a barriga da mãe para saber de onde ele foi gerado. Que tinha uma mãe chamada Agripina, tá? Imperador de Roma, bem depois da suposta ressurreição de Cristo. Aí, segundo a história, ele abriu a barriga da mãe, não sei se foi depois de morta, acho que foi depois de morta, porque ele queria saber de onde ele veio, de onde ele nasceu, o local onde ele foi gerado. E aí, a partir daquele momento, qualquer parto que tira a criança, quando não é um parto normal, que tem que cortar, é chamado parto cesariano. Aprenda isso, viu? Aprenda isso aqui, você aprende também. Mas na época não existia parto cesariano. De onde Jesus nasceu? Jesus saiu pela boca de Maria? Saiu por onde? Porque se saiu como parto normal pelo local que toda criança sai, quando é parto normal, não precisa falar, você já sabe. Então, como é que ela continuou virgem depois do parto de Jesus? Mas para os evangélicos, eles não entram neste detalhe, porque os evangélicos dizem que depois que Jesus nasceu, Maria teve filhos e Maria não foi mais virgem. Mas também eles não afirmam que Maria, depois que teve Jesus, não continuou virgem até ter outro filho. Eles também não afirmam. Muitos deles acreditam que Maria continuou virgem depois de ter tido Jesus. Aí quando teve um filho, outro filho com José, aí ela deixou de ser virgem. A Igreja Católica diz que não. Que os que dizem, que os evangélicos dizem que são filhos de Maria, eram primos de Jesus, não eram filhos de Maria. A Bíblia mostra que Maria tinha filhos, mas o católico diz que não, que aquilo ali talvez seja um erro de tradução, que Maria foi virgem no parto e depois do parto. Mas a própria Bíblia diz o seguinte, que Jesus era primogênito de Maria. Não era unigênito, unigênito seria único. Primogênito de Maria, agora era unigênito de Deus. Vocês estão entendendo? Então é muita contradição que rola. Aí eu fiz o desafio tá aqui. Se minha mulher conseguir me engravidar até antes de morrer, tô com 53 anos, e eu amanhecer, e depois eu começar a sentir que alguma coisa tá estranha, aí o tempo vai passando, a barriga vai crescendo, aí eu vou ter que fazer uma ultrassom. Olha, o ateu Antônio Galvão está grávido. Mas não é grávido de qualquer jeito não, tem que ser
pela minha própria mulher, que é pastora. Aí eu deixo de ser ateu. Tá lançado o desafio. Aí eu vou dizer, não, ex-ateu existe sim, porque aconteceu. Então tá aí, mais um vídeo curioso, mesmo engraçado, mais um vídeo legal. Que acredito que você deve ter aprendido alguma coisa neste vídeo. E eu agradeço por você ajudar este canal. Eu agradeço por você continuar assistindo os vídeos do Galvão, que sou eu. Agradeço pelo apoio. Estou aqui todos os dias. Jason Ferrer falou comigo recentemente no WhatsApp, falou assim: espero que você não desanime, cara. Porque toda vez que eu converso com alguém que se libertou dessas mentiras das religiões, alguém diz: eu me libertei ouvindo você, o Miranda e o Antônio Galvão. E outros aí. E sempre lembra do Antônio Galvão. Jason Ferrer fala o tempo todo isso pra mim. Quero mandar um abraço ao Jason Ferrer do canal Além da Fé, que está trabalhando para finalizar um livro maravilhoso, muito trabalhoso, mas um livro que vai impactar mais ainda do que o primeiro que ele fez, tá? Tudo de bom, fico por aqui, mas eu vou voltar, novos argumentos, novas indagações, com mais um vídeo para o canal.